Boa noite, Ministério Ser Feliz, a graça e a paz. Boa noite a você que está em casa, a graça e a paz esteja com você, com a sua família. Estamos aqui mais uma vez para nós falar daquilo que Deus determinou, no coração da gente, para a igreja. E eu peço ali para abrir a palavra do Senhor nos Salmos 46 para a nossa meditação essa noite. Enquanto ele coloca ali, vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Você pode ficar a Bíblia aí, se estiver procurando, pode terminar aí. Deus, te louvamos e te exaltamos, Senhor, essa noite, ó Pai. Glorificamos o seu santo nome, Pai, que Tu és um Deus poderoso, um Deus que tem cuidado de nós, tem nos protegido. O Senhor é a nossa fortaleza e nosso refúgio, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de anunciar, Senhor, o Teu Evangelho, a Tua Palavra, que o Espírito Santo tenha liberdade de falar, Senhor, através do Teu servo essa noite, a Tua igreja, ó Pai. Que a Tua Palavra venha de encontro ao coração, Senhor, não somente aqueles que estão aqui, mas aqueles que estão assistindo na Tua casa, Pai. Que eles possam ser tocados e compreender aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor quer falar ao coração deles, que eu sei que o Senhor tem uma palavra para cada um, porque eu creio no Deus vivo que eu sirvo. Muito obrigado e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Salmo 46. A tradução da Bíblia fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temerei, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde anteamanhã. Bramam nações, reinos se abalam, eles fazem ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo, no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. Deus tem sido sua fortaleza, seu refúgio. O título dessa ministração eu coloquei como a proteção de Deus. Todos nós, acredito que já lemos esses salmos, mas eu acredito que alguns de nós não pegou a riqueza que tem esse salmo, porque esse salmo, na verdade, por trás dele tem uma história maravilhosa, que é o livramento do rei Ezequias dos sírios. No livro de 2 Reis, no capítulo 18 e o capítulo 19, conta a história desse livramento. Fala que o rei Ezequias, na sua cidade, ele foi cercado pelos sírios. E nós todos sabemos que as cidades naquela época, ela contemplava o quê? De dois lados. Tinha a cidade que tinha suas edificações, suas casas, os moradores, onde ali eles faziam suas compras, suas vendas, seus negócios. E tinha também a área externa, a área de fora, que era a área do campo, onde o trabalhador rural ali plantava, fazia como diz, pastoreava o seu gado, ele pescava o seu peixe, e ele produzia o alimento e levava para onde? Para dentro da cidade, para dentro da fortaleza. E nós sabemos que aquelas cidades elas eram cercadas de muros, com guaritas, com torres, ali muralhas, para o quê? Para proteger justamente do ataque do inimigo. Então, como é que funcionava? Funcionava da seguinte forma: era toda cercada, nessa cidade,
tinha suas muralhas, suas torres, seus vigílias, tinha os militares, os guardas que ali vigiavam, e tinha aqueles que, os atalaia, alguns chamam de atalaia, aquele homem que ficava ali simplesmente na torre observando. O que é que ele observava? Ele observava justamente quando o inimigo se aproximava. E ele fazia o quê? Quando o inimigo ele via longe, de longa distância, o que que ele, principalmente ele fazia? Tocava as trombetas. Ele tocava a trombeta para quê? Anunciando que o inimigo estava aproximando. Aí o que acontecia? Aqueles homens que trabalhavam no campo, aqueles homens que produziam o alimento para que a cidade pudesse funcionar, eles pudessem dar tempo de correr com alimentos, não corria sem alimentos, com alimentos, e fala que as muralhas tinham passagens secretas, onde essas pessoas entravam e tinha portas com ferrolhos e eles trancavam, fechavam. Então, o inimigo ficava lá de fora, mas eles entravam para o refúgio, para o lugar forte, e ficava protegido, porque aí os guardas que estavam na muralha já estavam posicionados com suas armas, com suas flechas, com seus arcos, com as suas lanças, tudo ali para proteger a cidade, para não deixar ser invadida. Mas o que eu quero mostrar com isso para vocês? Eu quero dizer que nós também somos uma cidade. Nós também somos edificados, nós também temos os nossos negócios no nosso interno. E no lado externo, muitas vezes, aqueles alimentos que vêm para a gente, aquelas coisas que chegam, que a gente tem necessário, como água, como alimento, às vezes o inimigo tenta impedir para chegar até nós. E há algumas estratégias que nós precisamos ser usados no mundo espiritual também. Para quê? Para que nós não perdemos a guerra para o inimigo. E a história do rei Ezequias é justamente isso. Mostra um livramento que Deus deu para ele grandioso. Por quê? Porque os sírios em maior quantidade, ele chega e cerca a cidade do rei Ezequias. E o povo ficou desesperado. Por quê? Porque o exército dele era muito mais poderoso. O exército dele era muito mais quantidade. Ele era, vamos supor assim, tipo Estados Unidos invadindo o Brasil. Como que nós íamos livrar de um ataque dos Estados Unidos atacando o Brasil? Só Deus. Só Deus, fala que não é verdade. Porque aos olhos humanos, naturalmente, nós não temos chance nenhuma. Assim foi o rei Ezequias. E fala que os sírios começou a avacalhar a vida deles. Por quê? Porque quando os inimigos, irmãos, rodeavam a cidade, a primeira coisa que eles faziam era o quê? Entulhar os poços e as fontes de água com pedras. Aterrava, colocava pedra, para o quê? Porque uma cidade sem água, ela não consegue sobreviver. Assim somos nós. Por isso que Jesus fala que Ele é água viva. Nós também, sem a água viva, sem Jesus Cristo no nosso interior, nós também não conseguimos viver. E fala que aquela cidade, o rei que era estrategista, ele tinha uma reserva de água dentro da cidade, mas ela durava só até certo ponto. Então o rei, ele começou a ficar desesperado, por quê? Porque o alimento começou a acabar e começou também a água a faltar. Então ele pensou, acabou. Mas aí entra a provisão de Deus. Aí ele lembra de consultar o profeta Isaías. Isaías manda uma resposta para ele, mas não só porque ele consultou, porque um sujeitinho chamado Rabazaque, que era dos sírios, do rei ali, ele chegava todo dia, irmãos, e afrontava o rei Ezequias. Ele dizia, que Deus é esse que você serve? Cadê o seu Deus para te livrar? Você não fala que serve o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra? E todo dia ele lá afrontava, falou assim, larga esse Deus que você serve, serve ao Deus do Egito, que ele é muito mais poderoso, a nós aqui dominando, é só questão de tempo, mas vai ser você. Irmãos, e nós sabemos que quando começa uma afronta, quando começa a afrontar nós somente,
beleza. Mas quando começa a afrontar o nosso Deus, as coisas mudam, não é verdade? E esse Rabazaque, ele começou a afrontar não só o rei Ezequias, começou a afrontar o Deus vivo. E ele consulta então ao profeta Isaías. Isaías manda para ele uma resposta, como se fosse uma carta de Deus. Não se preocupe. Deus mandou dizer a você o seguinte, que eles não está afrontando, não é o rei Ezequias, mas o Deus vivo. Mas o Deus vivo. Irmãos, eu fico pensando o seguinte, quando as pessoas começam a enfrentar um Deus vivo, as provisões vêm. Não era fácil invadir uma cidade, não era fácil invadir um castelo dessa forma. Mas ali um exército tão poderoso, sem comida, sem água, o que poderia fazer? Muitos de nós, irmãos, às vezes temos sido afrontados. Às vezes pessoas, o inimigo lá fora, tem afrontado não só você como pessoa, mas às vezes afronta o nosso Deus, às vezes afronta a denominação que nós servimos, às vezes afronta o evangelho que nós cremos. Fala o quê? Uai, que Deus que você serve? Você adoece? Deus não é o Deus que cura, Deus não é o Deus que sara. Você sofre acidente. Mas Deus não protege, Deus não te defende. Você fica desempregado. Deus não te dá tudo. Deus não é o Deus dono do ouro e da prata. As pessoas, às vezes lá fora, o inimigo, começa a falar da forma que esse endemoniado aqui falava. Quantas pessoas nunca falou isso conosco, principalmente às vezes alguém da família. Muitos de nós já ouvimos isso. Você é crente, cadê seu Deus? Tem uma frase, fala assim, às vezes a ovelha negra ajuda mais que a ovelha boazinha que está na igreja servindo. Que ajuda? Engana. Nós todos sabemos que o Deus que nós servimos, mas nós sabemos também que nós temos tribulações. Sabemos que nós temos dificuldades, nós temos luta. O rei Ezequias, ele serviu ao Deus, mas ele estava diante de uma luta enorme. Ele estava diante de uma batalha enorme. E ele via os olhos humanos que não venceriam. Nós também, muitas lutas nossas, nós não vencemos com a força carnal nem com o nosso braço. Nós vencemos como o rei Ezequias fez. Fala que ele entrou em oração e rasgou as suas vestes perante o Senhor. E o rei Ezequias conseguiu a resposta através do profeta Isaías, dizendo que Deus que estava nessa luta. E o que aconteceu, irmãos? Se você ler a história lá em 2 Reis, nesse capítulo 18, capítulo 19, você vai ver que Deus mandou, não foi homens não, fala que mandou anjos lutar a batalha para o rei Ezequias. E sabe quantos que morreram somente numa noite? Nada mais, nada menos que 185 mil soldados. Numa noite, fala que os anjos do Senhor mataram 185 mil soldados. E aqueles que não morreram, quando acordaram de manhã, vazaram. Você está me entendendo o que é Deus quando compra uma briga, quando ele entra assolado? Sabe aquela porta de emprego que nunca abre? Ela abre. Sabe aquela enfermidade que nunca tem cura? Ela é curada. Sabe aquele casamento que já está todo destruído? Quando Deus entra, ele é restaurado. Sabe quando, como disse o outro, o útero da mulher já não gera filhos? A palavra de Deus está cansada de saber que Deus abre a madre e elas geram filhos. Quando vem Deus, o milagre acontece, irmãos. É isso que nós precisamos crer. Nós buscamos, sim. Nós fazemos projetos, sim. Nós corremos atrás das coisas, ou as coisas correm atrás da gente, não sei como é que é a forma às vezes, mas se não for Deus, irmãos, nada acontece. Nós sabemos como perdemos alguém, quando perdemos um emprego, quando adoecemos, como somos frágeis. Nós não somos ninguém. Às vezes nós precisamos fazer como o rei Ezequias. Nós precisamos somente rasgar as nossas vestes, se humilhar perante o Deus Todo-Poderoso,
que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa segurança. Nós temos que fazer igual aqueles homens do campo, correr para a fortaleza. E quem é essa fortaleza? É Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Nos momentos que o inimigo começa a atacar, o inimigo começa a aproximar de nós, nós temos que fazer isso, correr para a fortaleza, correr para o lugar seguro, para o refúgio do Senhor, porque ali nós encontramos o quê? Proteção. Ali nós encontramos o quê? Alimento. Ali nós encontramos o quê? Água. Ali nós encontramos o quê? Orações, irmãos para apoiar um ao outro. É ali na presença do Senhor que nós buscamos isso, nós encontramos. Entendeu? Não é o homem, não é a pessoa, às vezes, que vai te livrar, não. Ele é usado, às vezes, até para te abençoar, sim, porque nós dependemos um do outro. Mas se não for Deus, irmãos, nada acontece. Nada acontece. Então nós precisamos correr para muralhas. Nós precisamos, como diz o salmista aqui, ele relata muito bem no termo de segurança, no primeiro versículo, fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, onde? Nas tribulações. Socorro bem presente nas dificuldades. Socorro bem presente quando você está em aperto. Já viu quando você sim, eu acho que já aconteceu a maioria das pessoas, você está à noite assim, e você percebe que alguém está querendo te assaltar, querendo te roubar? O que acontece com você? Você começa a apertar os passos, não é? Começa a te esticar. E quando você corre e entra no seu portão, ou entra na casa de alguém, um lugar que tem ali mais segurança, você faz assim, graças a Deus me safei. Né? Ou quando a pessoa está na roça com uma vaca pegadeira, um boi pegadeiro, corre atrás dele, o que acontece? Ele corre e passa entre aquelas cercas de arame farpado, que é ali que às vezes nem encosta, né? E cai lá do lado e a cerca protegeu. Não é assim? Assim aconteciam. Ali, quando os homens do campo corriam, e eles entravam no lugar seguro, tinham a proteção. Tinha ali os homens com seus arcos e flechas. Tinha os seus homens que eles defendiam como? De todas as ferramentas que eles tinham. Atiravam pedras, atiravam arcos, jogavam até óleo quente para o inimigo não poder ter acesso. E o inimigo, irmãos, ele não ataca de qualquer forma. Ele ataca de todos os meios. Fala que quando o inimigo ia, a primeira coisa que ele fazia era o quê? Igual eu falei no início. Cortava a água, não deixava o alimento chegar até a cidade. E fala que quando a cidade era parte baixa, eles começavam a tirar pedras e terras e iam nivelando o muro até chegar à altura das torres de proteção. Aí eu te pergunto para você, qual será que tem sido a nossa torre de proteção? Será que nós temos permitido o inimigo jogando pedra, árvores, terra, entulhos, até o ponto de chegar ao nosso nível espiritual? Às vezes, os entulhos do inimigo, às vezes a estratégia dele tem alcançado o nosso nível espiritual. E nós temos batido e andado como o mundo tem andado. A nossa fé tem sido, às vezes, até mais baixa do que a dos inimigos crer. Porque lá fora, irmãos, eles também creem em Deus. Eles só não servem, mas eles creem. Eles só não amam como ama Jesus, como Deus ama, mas eles creem. O inimigo crê. A palavra de Deus garante isso, que até o diabo crê em Deus. Você está me entendendo? Ele só não serve, ele só não obedece. E muitos de nós, às vezes, têm permitido isso, nivelar com o mundo, nivelar com o inimigo. Queremos lutar com ele, por igual, braço a braço, como se nós fôssemos melhores do que ele, e nós não somos. Muitas vezes nós somos piores do que eles. Muitas vezes nós não sabemos usar as estratégias, as armas que temos.
ficamos preguiçosos. Aí o inimigo consegue fazer o quê? Alcançar as muralhas, consegue alcançar aquilo que nos protegiam. E fala que ele consegue invadir. E quando ele invade, irmãos, o estrago é muito grande, é morte na certa. O inimigo, quando não mata, ele te aprisiona, ele te escraviza. Então, muitos de nós, às vezes, não somos mortos espiritualmente, mas somos escravos espiritualmente do inimigo. Muitas vezes nós trabalhamos para o inimigo, somos usados para produzir para o inimigo. Nós não somos mais usados para produzir para o nosso Deus vivo, para o nosso Deus Altíssimo, que é o nosso refúgio, a nossa segurança. Então nós precisamos analisar até quando nós vamos permitir, né? E até quando nós vamos resistir a esse ataque. Sabe o que nós temos usado? Quais nossas armas nós temos usado para resistir ao ataque do inimigo? Ele vai atacar, irmão. Ele vai de todos os meios, aqui eu falei, ele vai tentar aterrar, ele vai tentar subir na muralha, ele vai tentar de todas as formas cortar o seu alimento para você não ser alimentado. Ele vai cortar a sua água, ele vai tentar o máximo possível para você ficar o quê? Fraco, para você desistir. E se você não souber se defender, e se você não souber como proteger a sua alma, que é o seu interior, o que vai acontecer? O inimigo vai tomar posse dela. O inimigo vai usar, com certeza, todos os meios para te tomar para ele. A fé perfeita em Deus, a fé em Deus era declarada em alta e bom som, com uma exaltação poderosa, enchendo os corações dos defensores e daqueles que prestavam o suporte, levando água, alimento ou mesmo manutenção aos os instrumentos de defesa e socorro aos feridos. Fala, esse salmo, na verdade, ele é justamente isso, por isso que eu falei que faz uma referência, ele era uma canção praticamente. Fala que os homens da muralha cantavam canções em alta voz, com exaltação, dizendo: oh, o Deus nosso é Deus forte, o Deus nosso é poderoso, você consegue, tenha bom ânimo, venha. E fala que as pessoas animavam. Já viu aqueles filmes de guerra que tem um homem de frente de batalha? Qual é a função dele? É simplesmente dizer o que? Levantar a tropa, não é? Motivar a tropa. É aquele homem que fala assim: oh, nós somos bons, nós somos a minoria, mas nós somos os melhores guerreiros. Nós temos um Deus que servimos. É isso. É uma pessoa que injeta o ânimo, é uma coisa que ele, sabe aquele animador de torcida? Quando ele para, essas pessoas ficam quietas. Mas tem aquele homem que motiva, não é verdade? Então nós também precisamos ser motivadores. Nós precisamos cantar canções e falar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz. Não só na nossa vida, mas também fez na vida de outros. Porque se nós não falarmos, irmãos, o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na sua vida, como que nós vamos motivar a outras pessoas a serem crentes? Como vamos motivar as outras pessoas a servir o Deus que nós servimos? Eles vão fazer igual o inimigo. Que Deus é esse que você serve? Você não tem nada a falar de seu Deus. O que seu Deus pode fazer por mim? Primeira coisa que você pode falar para Ele: nosso Deus, Ele pode te salvar. Ele pode livrar a sua alma do inferno. É o principal desse. É o mínimo que nós temos de falar. O nosso Deus é um Deus que protege, um Deus que livra, um Deus que liberta, um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que faz milagre. A Bíblia está cheia de milagres. A Bíblia está cheia de livramentos. Basta nós crermos e acreditarmos. Nós somos um milagre de Deus. Quantos de nós nem era para existir mais aqui? Deus livrou nós da morte tantas vezes. Quantos de nós já passamos pelo vale da sombra da morte?
Mas Deus fala assim, opa, você passou, mas eu estava contigo. Hoje você está aqui. Nós estamos passando pelo vale da morte agora. Quantos de nossos amigos, quantos vizinhos, quantas pessoas você conhece que morreu com essa peste da Covid? Quantos? Mas Deus tem nos dado graça que nós estamos aqui ainda. Não sabemos até quando, se é hoje, se é amanhã, mas os motivos que nós estamos vivos hoje para ouvir uma palavra dessa e falar assim, Deus, Tu tem sido nosso refúgio, nossa fortaleza, Tu tem nos protegido, Tu tem nos libertado, Tu tem cuidado de nós, Tu tem nos dado um alimento, Tu tem dado água, Tu tem nos dado uma palavra, Tu tem nos abençoado com saúde, com a família. Então nós temos que fazer o quê? Proclamar gratidão, proclamar aos outros o nosso Deus que nós servimos, porque isso motiva os outros. E nós precisamos motivar, principalmente os da casa dos irmãos. Muitos de nós, às vezes, andamos desanimados, porque o irmão não dá uma palavra a gente, o irmão, não, como disse o outro, não levanta no autoestima. Às vezes o irmão pode estender a mão e abençoar, não é falando abençoar financeiramente, não, mas uma palavra, às vezes, vale mais que muito dinheiro, muitas vezes. Mas nós não fazemos. Aí nós queremos salvar a nossa rua, nós queremos salvar o nosso bairro, nós queremos salvar o colega do nosso trabalho. Irmãos, é difícil, é complicado. Vocês sabem disso. Quanto tempo você levou para ser convertido? Quanto tempo que alguém pregou para você crer no Evangelho? Foram só uma pessoa, não foram várias. Deus sempre está mandando alguém, Deus sempre está mandando uma situação para fazer o quê? Despertar o seu meio, despertar os seus olhos espirituais, o seu ouvido espiritual, para que você possa acreditar e crer nele. Mas muitos de nós, às vezes, fingimos, tampamos nossos ouvidos, ficamos cegos, arrumamos uma escama nos olhos e não acreditamos. E muitos de nós acreditamos em um certo momento, e quando começa a caminhar, e quando começa as tribulações, e o inimigo começa a atacar, assim como atacou Ezequias, nós esquecemos do Deus que servimos e não buscamos ao Senhor uma estratégia para vencer. Aí acabamos fazendo o quê? Desistindo, ficando pelo caminho, deixando o inimigo entrar na nossa cidade, na nossa fortaleza. Aí, irmãos, aí o nosso Deus, Ele trabalha com fé. Ele precisa que você crê. Se nós não crermos, irmãos, não tem como Deus trabalhar, porque o único ser que Deus deu, que tem o livre-arbítrio, é o homem. Nem os anjos têm livre-arbítrio. O animal não tem livre-arbítrio. Somente nós, homens, temos isso. Homens e mulheres temos livre-arbítrio. Então, se nós não queremos, Deus não vai forçar. Deus não vai obrigar. A não ser que você seja um escolhido como Paulo foi. Aí sim, aí Deus arruma o meio. Aí Deus, como disse, nem que seja na dor, vai. Mas se não for, irmãos, não tem como. Às vezes você é um vaso de honra. Glória a Deus, quero que seja. Aí a provisão vai vir em nome de Jesus. Imagino, né, que a trombeta ali daquele homem na muralha é como se fosse a voz de Deus. Eu fico imaginando isso, é como se fosse a voz de Deus. Ele tocando e dizendo, foge, vem para o refúgio, vem para o lado do lugar seguro, vem. Deus às vezes está falando com a gente. Deus, às vezes, a trombeta de Deus está tocando, está falando no nosso ouvido. Ei, vem para a minha presença, vem para a minha proteção, vem para a muralha do lado de cá, que eu vou te proteger, vem. Mas muitos de nós ficam esperando, pagando para ver. É como diz ditado para nós, eu vou pagar para ver, eu vou tentar a sorte. Né? E eu tinha um chefe no meu serviço que falava tudo assim, é sorte ou azar. Ele era um baita do negão, é sorte ou azar. Então, às vezes é dessa forma. Às vezes nós falamos assim, é sorte ou azar. E às vezes, irmãos, o azar vem. Não é todo dia que a sorte está com você, não. Tem dia que o azar vem, porque a palavra de Deus fala que tem os dias bons e os dias maus. E quando o dia mau vem, e se você não estiver preparado, pode ter certeza que é fatal. O inimigo não estava brincadeira, o inimigo não veio aqui somente causar uma lesão corporal em você. A palavra de Deus fala que ele veio roubar, matar e destruir. Então ele quer matar, ele quer destruir.
O inimigo não está brincando conosco. Ele quer não só é o seu corpo, não, ele quer a sua alma. Ele quer algo mais precioso, algo que é eterno. Então, se nós não cuidarmos disso e não buscar no Senhor essa proteção, irmãos, estamos perdidos, estamos derrotados. Então, eu creio que cada um de nós temos essa missão de fazer isso, correr para o refúgio de Deus. A proteção da conquista, do conquistador. Era interessante o seguinte, que quando o exército conquistava uma batalha, o que acontecia? Ele era famoso. Fala que o seu general era exaltado, era glorificado. E aqueles inimigos que era derrotado, buscavam fazer o quê? Fazer pactos ou aliança com eles e ficavam debaixo da sua proteção, porque sabia que, servindo ele, eles eram protegidos. É assim que aconteciam. Então o inimigo, ele fazia de tudo para vencer. Por isso que o Israel, quando saiu do Egito, quando ele atravessou o Jordão, ele atravessou ali e conquistou Jericó, e foi conquistando aquela cidade, fala que toda a terra ouvia falar do povo de Israel e do Deus que eles serviam. Se tornou famoso. Então, por isso que quem era o Senhor dos exércitos deles? Eles não falavam assim, não foi Josué que venceu, não foi Caleb que venceu, foi Deus. Foi o Senhor dos exércitos. Assim somos nós. As nossas batalhas que nós vencemos, nós não podemos falar assim, eu venci, ele venceu, o pastor Júlio venceu, o pastor Júlio construiu essa igreja. Não, se não for o Senhor dos exércitos conosco, nós não vencemos uma batalha, nós não levantamos um caminhão de areia, nem um tijolo para construir um templo. Nós não levantamos um instrumento para ser tocado, nós não abrimos uma porta de uma igreja. A igreja, ela só funciona se Deus vivo estiver nela. Porque quando tiver o espírito de homem, o Deus não entra, Deus sai. Então, por isso que nós sempre temos de pregar o quê? A palavra de Deus, falar das coisas que são de Deus. Então, aquela fama, ela espalhava. Então, o exército ali, ele ficava poderoso, ele crescia, e muitas pessoas que não animavam mais fazer o quê? Eu não vou enfrentar o tal exército. Né? Igual eu falei, imagina só o Bolsonaro doidão ali, falar assim, eu vou lá invadir Estados Unidos. Opa, espera aí, você está ficando maluco? Você está me entendendo? Às vezes é assim que acontece, é mais fácil fazer uma aliança às vezes, do que você enfrentar. Não é que você tem que fazer aliança com o inimigo, não, mas você buscar uma proteção, uma aliança, no nosso caso, que é o Todo-Poderoso, é com quem? Com Deus. A nossa aliança é com Deus, porque a palavra de Deus fala que Ele é o Senhor dos exércitos, Todo-Poderoso. Fala que é Ele que nos protege, cuida de nós. Então, por que buscar outra proteção? Por que fazer aliança com outro que é menor, que é, como disse o outro, mais fraco? Não tem lógica. Largar um Deus todo-poderoso para servir o diabo, para servir o fulano, servir um macumbeiro, servir um espírita. Não tem lógica. Servir um traficante, servir sei lá, um amigo ou outra pessoa. Não tem lógica. Entendeu? Isso é questão de raciocínio, questão de inteligência. Então nós temos um Deus que é todo-poderoso e nos mostra que nós temos um Deus que nós possamos confiar, podemos esconder debaixo da sua proteção. Por isso que nós, fala que o Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, quer dizer, do Todo-Poderoso, descansará. Você está me entendendo o que é isso? Fala que ainda, no outro salmo, fala que ainda que andamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco, livrando. Olha, você vê, o Deus, Ele não te abandona, Ele vai aonde você tiver de ir. Você está me entendendo? Às vezes você pensa assim, no tal lugar eu não vou, tal lugar... Irmãos,
Você foi chamado para ser luz. E luz, ela não brilha com outra luz, ela brilha na escuridão mesmo. Se você vai brilhar, é lá na sua família, onde tem, como disse o outro, caboclo, tumulto, é pessoa que usa droga, é pessoa que bebe demais, é pessoa que fala palavrão, é pessoa que prostitui, é pessoa que trai, é pessoa que faz, como disse o outro, rouba, mata. É ali que você vai brilhar, você é luz. Eles estão na treva. Por que você não brilha lá? Por que você quer brilhar no meio da onde estão outras luzes? Você está me entendendo? Jesus fala que Ele é a luz do mundo. Então, se você reflete a luz do mundo, você vai brilhar, irmãos. É lá na sua família tumultuada mesmo. E não tem família perfeita não, viu? Não tem trabalho perfeito, não tem amigos perfeitos. Todos eles são falhos. E nós também somos falhos pecadores. Mas nós reconhecemos os nossos pecados, pedimos perdão, arrependemos e mudamos de rota. Essa é a diferença. Mas todos nós temos nossos problemas e defeitos. Como disse o ditado, telhado de vidro. Então nós não podemos acusar, nós podemos de brilhar, levar para eles, isso aqui, uma canção para eles, fala, espera aí, tem uma solução para você, espera aí, vamos servir a Deus, vamos buscar uma solução para o seu problema, o que você quer que eu faça? Vamos orar junto, vamos caminhar junto? É isso que nós precisamos. O maior amor que a pessoa pode ter para alguém é orar por ela. Se nós não fizermos nem isso, como que nós vamos amar? Eu tenho irmão problema? Eu tenho 10 irmãos, amor. Se você for contar a história de cada um deles, muitos deles são problemáticos. Mas eu tenho a obrigação de orar por eles. É minha família. A palavra de Deus fala que quando nós não cuidamos dos da casa, nós somos piores do que eles. Você está me entendendo? Agora nós vamos solucionar tudo, nós vamos salvar eles todos? Não cabe a mim salvar eles, cabe ao Espírito Santo, mas falar de Deus para eles, cabe a mim falar. Pintou a oportunidade? Fale do amor de Deus, vamos clamar, vamos falar em voz alta, com entusiasmo. A minha vida era isso, a minha vida foi transformada, foi mudada, é isso que nós temos que fazer. Assim o rei Ezequias fez, ele proclamou a vitória dele, e Deus mandou para a provisão, Deus o libertou, mandou anjo a seu favor. O nosso caso, que está escrito em Apocalipse, é honrar, é dar a honra e a glória, isso é acreditada ao Senhor dos Exércitos. Lá em Apocalipse 4:11 fala que toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor dos Exércitos. Então eu não tenho honra, eu não tenho glória. Você não tem honra, você não tem glória. Somente através do Senhor dos Exércitos, Senhor Jesus Cristo. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos em Cristo Jesus, mas não somos mais que vencedores sem Cristo. Então, se nós não temos Cristo, nós não temos nada. E para concluir, eu quero ler somente o versículo 10 e 11 do capítulo 46, que fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode dizer isso essa noite? Vamos colocar de pé, que Deus de Jacó é o seu refúgio? Que o Deus que criou o céu da terra é a sua fortaleza? Você pode proclamar isso, falar em voz alta, para todos ouvirem, que Deus é esse que você se entregou a sua vida a Ele? Talvez você tenha pensado assim: eu entreguei a minha vida a um Deus qualquer. Não, irmãos, você entregou para o Senhor dos Exércitos, você entregou a sua vida para aquele que tudo pode, para aquele que criou o céu, a terra, e tudo foi criado para Ele, por Ele e para Ele. E nós não somos diferentes. Nós homens, nós mulheres, nós somos criados somente por uma coisa: pregar o Evangelho e honrar o nome do Senhor, e glorificar e adorar.
Então você que está aqui essa noite, você que está em casa, feche seus olhos, glorifique ao Senhor essa noite. Abre os teus lábios e fala: Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha segurança, Senhor. Tu tem cuidado, Senhor, de mim, da minha família, dos meus projetos, dos meus sonhos. Tu tem nos abençoado tanto, Senhor. Tu tem, Senhor, me livrado de tantas vezes do inimigo. Muitas vezes o Senhor tem mandado anjos e nós não temos visto. Muitas vezes o Senhor tem mandado provisões, desviado os nossos olhos daquilo, Senhor, que o Senhor não determinou. Muitas vezes o Senhor tem nos dado saúde e não percebemos. No meio de tanta enfermidade, de tanta doença, nós temos sido, Senhor, sarado, cuidado por Senhor, ó Pai. Por isso essa noite, ó Pai, glorifica ao Senhor, que toda a honra, que toda a glória é dada a Ti, Senhor. Eu entrego, Senhor, essa igreja, a minha vida, cada um aqui, Senhor, nessa noite, os que estão em casa, na Tua presença. Que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar, nos proteger, com Teu cuidado, com Teu amor, ó Pai. Porque Tu és o Deus que mandou a provisão. Acima de tudo, mandou Teu Filho amado ali na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar, Senhor, um lugar no céu, no paraíso, Senhor, para junto de Ti, Senhor. Obrigado por meu nome estar escrito no livro da vida. Obrigado, Senhor, por ter me salvado, por ter me libertado. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Vamos aplaudir aquele que vive e reina. Em nome de